Viver Melhor de hoje é sobre a Síndrome de Down. Na primeira metade do século XX, a expectativa de vida das pessoas com essa condição genética era até o início da adolescência. Com os avanços na área da saúde, essa expectativa aumentou para 60 a 65 anos de idade. Vamos falar no programa de hoje sobre as características, as questões físicas, cognitivas e sociais. Os progressos na ciência que garantem mais qualidade de vida e bem-estar a essas pessoas. Você vai ver que o desenvolvimento de indivíduos com síndrome de Down é influenciado pela qualidade do cuidado, da educação e experiência que são oferecidos a eles como qualquer outra pessoa. Gustavo tem 22 anos. A arte está presente na vida do jovem há mais de uma década. Nos palcos, ele dá vida a personagens variados, de vilões a mocinhos, passando por mágicos, bruxos e malandros. Tem vários personagens que eu fiz, e um deles foi homenagem ao Chico Buarque, Dama do Malandro, musical. Eu fui o juiz. E Alto da Compadecida, a comédia que eu fiz também, foi o Jesus, o personagem principal. O ator já atuou em 12 peças nos palcos de Brasília e o sonho de Gustavo é seguir carreira na área. O jovem é um dos 300 mil brasileiros com síndrome de Down, segundo o IBGE. A síndrome é uma alteração genética causada por uma divisão celular atípica. Em cada célula do indivíduo existe um total de 46 cromossomos, divididos em 23 pares. A síndrome de Down é uma alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais, ligado ao par 21. Por isso, também é conhecida como trissomia 21. Todos nós temos nossas dificuldades, habilidades e competências. De modo que eu entendi o Gustavo como um ser humano. E o apoio da família foi muito grande e trabalhamos com o Gustavo como uma pessoa igual a todas as outras pessoas. Nasceu um ser humano. Augusto é pai de Gustavo e conta que o menino é estimulado pela família e por uma equipe multidisciplinar desde os 6 meses. Leva uma vida normal, é independente, sob supervisão dos pais, claro. O que, segundo Augusto, ainda chama a atenção da sociedade, por algo que ele atribui ao preconceito e à falta de informação. E eu cansei de sair com o Gustavo já agora, não alfabetizado, já no nível médio. A pessoa olhava e dizia, como é o nome dele, quantos anos ele tem? Isso várias vezes. Aí eu olhava para ele, Gustavo, essa moça quer conversar contigo. Conversei com ela. Quer dizer, eles parecem que têm ainda aquela ideia de que a síndrome de Down é uma doença e que as pessoas não falam, não pensam, não ouvem. Gustavo concluiu o ensino médio e já está na faculdade. Cursa gestão e organização de eventos e conta com uma agenda agitada. Além do teatro, faz natação, musculação, curso técnico. E tem aula de música, que é terças e quintas, às 6 horas da escola aqui perto. E faço natação de segunda a terça, de manhã cedo. Aí, à tarde, vou para o curso técnico, faço computação gráfica. E a faculdade? E a faculdade, de manhã em casa, online. Nas horas vagas, o jovem se dedica à música. Chegou a ser DJ em uma festa de família e foi sucesso na pista. Nos teclados, mostra domínio nas notas e sensibilidade em uma de suas canções preferidas. Gustavo também vai para a balada, para o cinema e ainda encontra tempo para a namorada, a Bruna. Só no final de semana que ele se encontra, avisa as homens aqui em casa, tem os beijinhos também. Já namora, há 3 anos de namoro, que foi em maio, dia 18, no dia que eu conheci ela. Primeira coisa é amor. Onde não existe amor, não existe nada. Segundo é a tolerância.
Ora, eu tenho que ser tolerante. Como assim? Entender o tempo do outro. Isso em qualquer situação, não é? Com qualquer pessoa. É sempre colocar na pessoa a confiança. É mostrar que você confia no potencial dele, porque todos nós temos. E isso posso dizer que essas 3 palavras, elas serviram de um foco principal para o desenvolvimento do Gustavo. Os DAOs fazem os estudos e um beijo do estado de Brasília. Um beijo para o Gustavo de Brasília, muito obrigada, excelente participação. O Gustavo, ele mostra para a gente que as pessoas com síndrome de Down é um exemplo vivo de que elas namoram, elas passeiam, elas estudam, elas podem fazer o que elas quiserem. Com o apoio da família, sob supervisão, claro, mas levam uma vida normal. Para a gente entender melhor e compreender esse universo, as principais características, falar sobre saúde, genética, os avanços na medicina que dão mais qualidade de vida às pessoas com síndrome de Down. Eu converso agora com o médico geneticista, integrante da Sociedade Brasileira de Genética Médica, presidente científico do Departamento de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria, um dos maiores geneticistas do país, conosco aqui de forma remota, Dr. Salmo Raskin. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela participação. Olá, um prazer estar aqui com vocês, podendo trazer informações a respeito desse assunto tão importante. Bom, explica pra gente, doutor, quais são as causas da síndrome de Down? A síndrome de Down, em todos os casos, é causada por um excesso de material genético, especificamente do par de cromossomos 21. Como você mesmo explicou inicialmente, nós temos todos 23 pares de cromossomos e o indivíduo, a pessoa com síndrome de Down, também tem esses 23 pares, porém tem no par número 21, um cromossomo 21 a mais. Então, 3 cromossomos 21. E dentro dos cromossomos, todos nós temos os nossos genes, de modo que todos nós temos uma dose dupla de cada gene, porque temos um par de cada cromossomo. No caso das pessoas com síndrome de Down, elas também têm uma dose dupla de todos os genes, porém, nos genes que estão situados no cromossomo 21, elas têm uma dose tripla desses genes. E os genes, eles servem principalmente para dar informação para a produção de proteínas. Então, as proteínas que são produzidas pelos genes que estão no cromossomo 21 são produzidas em dose tripla nas pessoas com síndrome de Down. E esse excesso de produção dessas proteínas é que acabam gerando o conjunto de sinais e sintomas conhecido como síndrome de Down. E o diagnóstico é dado ainda na gestação ou precisa ser confirmado depois? Muitas vezes não se faz o diagnóstico na gestação, por vários motivos. Um deles é porque pode haver uma falta de atenção aos sinais que podem aparecer no feto durante a gestação, então pode passar desapercebido, o que é muito comum. Se as pessoas não fazem um pré-natal correto e se também não fazem ecografia obstétrica ou ultrassom obstétrico durante o pré-natal, obviamente não será diagnosticado, mas mesmo em pessoas que fazem esses procedimentos de maneira bem adequada, como deveria ser, muitas vezes não é diagnosticado. E o principal motivo é porque metade das pessoas com síndrome de Down, metade dos fetos com síndrome de Down, não tem nenhuma malformação. E quando não tem malformação, é muito difícil de detectar alguma coisa de diferente durante a gestação nas ecografias. Metade das pessoas tem a malformação no coração, malformação cardíaca. E quando então isso acontece, é mais fácil que seja suspeitado da síndrome de Down durante os exames de rotina da gestação. Mas em metade dos casos, isto simplesmente não vai acontecer e tende a passar desapercebido
e será diagnosticado, então, apenas após o nascimento. Doutor Salmo, uma gestação tardia pode aumentar a probabilidade da criança nascer com síndrome de Down e tem ali uma marca a partir de 35, 38, 40 anos? Sim, a gestação tardia é reconhecidamente um dos únicos fatores que podem aumentar o risco do nascimento de uma criança com síndrome de Down, porque a mulher já nasce com todos os seus óvulos formados. Na verdade, até antes dela nascer, né? Então, quando uma mulher engravida com 20 anos de idade, aquele óvulo, que obviamente foi fertilizado, fecundado, ele ficou dentro do corpo da mulher durante 20 anos e alguns meses ainda, enquanto ela era um feto. Já a mulher que tem 45 anos de idade, aquele óvulo ficou 45 anos e alguns meses dentro do corpo dela. E este passar do tempo, tanto tempo do óvulo parado dentro do ovário da mulher, no momento em que ele é chamado para uma fecundação, esta maquinaria de divisão dos cromossomos dentro do óvulo pode não funcionar tão bem aos 45 anos como aos 20 anos de idade. Não existe uma idade mágica a partir da qual o risco é elevado e antes da qual o risco é baixo. Não existe isso, apesar de que é um certo mito, porque este risco existe em qualquer gestação, seja de um casal onde a mulher tem 15 anos de idade, seja de um casal onde a mulher tem 45 anos de idade. Sim, é verdade. Após os 35 anos de idade, esse risco começa a ficar cada vez mais inclinado, cada vez maior. Mas não existe uma data pela qual, a partir dali, se torna, entre aspas, arriscado e abaixo dali se torna sem risco. Quais são as principais características físicas e cognitivas das pessoas que têm síndrome de Down? As físicas a gente consegue quase que claramente identificar, né? Eu queria que o senhor elencasse algumas. E na parte cognitiva, necessariamente há um atraso no intelecto ou depende? Então, eu gostaria de iniciar respondendo a essa pergunta, explicando que a palavra síndrome, na sua tradução, quer dizer conjunto de sinais e sintomas. E existem milhares de síndromes genéticas, cada uma com o seu conjunto de sinais e sintomas peculiar. Bom, a síndrome de Down também tem uma série de sinais e sintomas que podem estar mais frequentes na pessoa com síndrome de Down do que na pessoa sem síndrome de Down. Alguns deles se destacam e a geneticista Judith Hall, já em 1966, ela selecionou 10 desses sinais que são mais prevalentes no recém-nascido com síndrome de Down. E 4 desses 10 que eu vou citar, segundo Judith Hall, estão presentes em praticamente todos os recém-nascidos com a síndrome de Down. E 6 desses 10 estão presentes em cerca de 89% dos recém-nascidos com síndrome de Down. Então, são considerados chamados de sinais cardinais de Hall, né, que são os sinais mais importantes, que são o perfil da face um pouco achatado, existe um reflexo da criança quando ela nasce, chamado de reflexo de Moro, e esse reflexo está um pouco diminuído nas crianças com síndrome de Down. A hipotonia, que é uma diminuição da força do tônus muscular, é um sinal muito frequente na síndrome de Down. As juntas, as articulações, são muitas vezes mais flexíveis do que em crianças sem síndrome de Down. Na face, a fenda palpebral, que na maioria das pessoas ela é horizontal, em muitas das crianças recém-nascidas com síndrome de Down, ela é oblíqua. Estou exagerando aqui, mas só para ficar claro o que eu quero dizer como oblíqua. Então, a fenda palpebral oblíqua é um desses sinais. Muitas das crianças recém-nascidas com síndrome de Down têm um excesso de pele na nuca, também é um sinal importante. Algumas delas têm alguma alteração no quadril, que pode ser vista por uma radiografia do quadril. Muitas delas, vejam que sinais mínimos, né, pequenos, como essa parte do meio do dedo
mindinho, né, que é o quinto dedo da mão. Às vezes a criança com síndrome de Down tem essa parte do meio diminuída claramente de tamanho, às vezes nem tem essa parte do meio. As orelhas podem ser pequenas e mais arredondadas, e o famoso sinal do risco único na mão, chamado prega palmar única. Eu acabei de citar os 10 sinais cardinais de Hall, que são considerados, então, os mais importantes para a gente suspeitar ou fazer o diagnóstico clínico mesmo da síndrome de Down. Eu vou pedir licença para o senhor agora, porque a gente vai partir para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os avanços na ciência e outras questões relacionadas, viu? Até já já. Viver Melhor está de volta. Um novo tratamento baseado na reposição de um hormônio melhorou o desempenho cognitivo e as conectividades cerebrais de pessoas com síndrome de Down. Assunto para o quadro Avanços. Confira na reportagem. O estudo foi publicado na revista científica Science e foi realizado por pesquisadores do Laboratório de Neurociência e Cognição da Universidade de Lille, na França, e do Hospital da Universidade de Lausanne, na Suíça. Os cientistas identificaram que a disfunção do hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH, estava ligada aos impactos cognitivos da síndrome de Down. Eles desenvolveram um teste clínico piloto com 7 homens com Down, de idade entre 20 e 50 anos. Os participantes receberam uma dose do hormônio GnRH a cada 2 horas, durante um período de 6 meses, por meio de um dispositivo colocado no braço. Os testes mostraram que dos 7 pacientes, 6 apresentaram melhora cognitiva de 10 a 30%, com melhorias em fatores como raciocínio, atenção e memória. Para os pesquisadores, os dados sugerem que o tratamento fortalece a comunicação entre certas regiões do córtex, beneficiando habilidades como cognição e memória. Bom, e agora para a gente repercutir essa pesquisa e outras questões genéticas que envolvem a síndrome de Down, eu volto a conversar de forma remota com o médico geneticista, Dr. Salmo Raskin. Doutor Salmo, explica para a gente, então. São resultados preliminares, mas bastante animadores, né? Como é que essa proteína, esse hormônio, ele age no organismo e vai ali afetar a área cognitiva? Explica para a gente. É uma pesquisa muito revolucionária que abre uma linha de pesquisa muito grande que até então não era muito estimulada porque não se sabíamos tanto a respeito da possibilidade deste hormônio ter outras funções do que as funções que nós já conhecíamos sobre esse hormônio há décadas, né? E esse hormônio, chamado hormônio liberador de gonadotrofinas, né? Um nome um pouquinho complicado, GnRH, é uma sigla um pouquinho mais simples de falar sobre esse hormônio. É reconhecidamente há muitos anos um hormônio produzido por neurônios. Isso já chega a ser interessante. Então, ele é chamado de neurohormônio, porque é um hormônio produzido por neurônios, né? E que tem uma função clássica e característica de atuar principalmente na questão do desenvolvimento sexual das pessoas, da fertilidade das pessoas, na produção e na estimulação da produção de espermatozoides no homem, o hormônio da testosterona no homem, ajuda a formação dos óvulos nas mulheres e a produção de hormônios pelos ovários, como, por exemplo, estradiol. Isso é conhecido há muitos anos. Mas nos últimos anos, começou-se a identificar que este hormônio poderia ter algumas funções diferentes dessa situação que eu expliquei agora. Por quê? Porque se encontrou a presença desses neurônios não só no hipotálamo, que é uma parte do cérebro muito responsável pela liberação desse hormônio para outra glândula do cérebro chamada hipófise, enfim, toda essa via até
os ovários e os testículos, mas também que esses neurônios se estendem para outras regiões do cérebro. Entre elas, uma região chamada hipocampo e uma região chamada córtex frontal. E essas duas regiões, sabidamente, são relacionadas com a cognição, com a atenção, com a memória. E aí os pesquisadores começaram a se perguntar, será que, então, deficiências na produção deste hormônio não poderiam afetar outras funções no corpo, além dessas que eu já citei, como questões cognitivas e de atenção e de memória? E também relacionado ao olfato. E aí existe uma síndrome genética, falei que existem milhares, né? Uma delas se chama síndrome de Kallmann. E, resumidamente, na síndrome de Kallmann, as pessoas têm perda do olfato e infertilidade e problemas no amadurecimento sexual. Muito bem. Sabe-se a causa dessa síndrome. É a alteração neste gene que produz este tipo de hormônio. E as pessoas com síndrome de Down, dentro desse conjunto grande de sinais e sintomas que a gente apresentou, muitas delas têm perda de olfato, têm dificuldades na fertilidade e no amadurecimento sexual. Então, os pesquisadores começaram a pensar, será que as pessoas com síndrome de Down não têm algum distúrbio na produção deste hormônio? E aí é que surgiu, então, a ideia desta linha de pesquisa que trouxe resultados sensacionais, mostrando que sim, né? O experimento que foi aqui mostrado foi feito essencialmente com animais, né? Com camundongos, mostrando em camundongos que foram geneticamente modificados para ter 3 cromossomos 16. Você vai perguntar, 16? Mas não é o cromossomo 21 que está envolvido na síndrome de Down. No camundongo, o cromossomo equivalente ao 21 é o cromossomo 16. Entendi. Então, eles produziram camundongos com 3 cromossomos 16. Isso há muitos anos que esse modelo de camundongo existe. E esse camundongo apresenta sinais semelhantes, vamos chamar assim, né, a alguns sinais que as pessoas com síndrome de Down têm. E aí, então, eles colocaram uma bombinha injetora de pulsos. Aliás, essa questão do pulso foi bem importante, né? Não pode ser assim, injetar uma dose única desse hormônio, não. Pulsos de tempo em tempo e por bastante tempo, e esses animais com o quadro semelhante, vamos dizer, alguns sintomas de quem tem síndrome de Down, começaram a apresentar melhora dos sintomas, entre eles melhoras cognitivas. E aí, então, como foi demonstrado, partiram para um pequeno experimento muito inicial, importante ressaltar isso, sabe? Em humanos. Afinal de contas, foram 7 ou 8 humanos só que foram testados, só homens, sem controles na pesquisa e sem uso de mulheres com síndrome de Down. Então foi algo muito preliminar, mas muito interessante e que traz uma esperança, porque nesses voluntários com síndrome de Down foi também colocada uma bombinha para injetar este hormônio de forma pulsátil, de tempo em tempo, e acompanharam eles por 6 meses. E depois de 6 meses, como foi aqui mostrado, entre outras coisas, houve uma melhora da capacidade cognitiva, de atenção e também de reconhecimento das situações tridimensionais, né? Em torno de 20% a 30%. Pois é, um resultado bem, né, animador e que traz aí um norte para frente muito positivo. A gente vem avançando, né, doutor Salmo, nas últimas décadas, nos últimos anos, até porque lá no início, na abertura, eu coloquei aqui que a expectativa de vida vem aumentando. Antes essas pessoas, né, tinham óbito ali ainda na adolescência. Hoje a gente já vê que a longevidade é cada vez maior. Que bom, e graças à ciência, ao estudo, à dedicação, né, de pesquisadores nessa área.
Sim, a expectativa de vida mudou dramaticamente aí nas últimas décadas, né? Graças aos avanços, sim, da medicina, sem dúvida nenhuma, entre eles os avanços na cirurgia cardíaca, Sim. relembrando que 50% das pessoas com síndrome de Down nascem com malformação do coração, e Uhum. hoje nós temos na cirurgia cardíaca um grande avanço capaz de corrigir praticamente essas situações e, na grande maioria das vezes, não em todas, mas na grande maioria das vezes com eficácia. E também a melhoria da cidadania com a aceitação das pessoas com síndrome de Down e inclusão delas na sociedade também tem um impacto na própria expectativa de vida. A Se você inclusão, ela é terapêutica, né? De fato, é impressionante, a gente precisa falar disso e que bom que a gente está avançando devagarzinho. Agora, medicamentos, tratamentos, existem indicações, porque quando a gente parte do princípio que a síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética, então não tem, de fato, uma medicação específica. Mas existe, assim, um conjunto de práticas, modalidades ou possíveis tratamentos que podem ajudar a dar mais qualidade de vida para essas pessoas, doutor Salmo? Sim, existe um conjunto de medidas da área da saúde como um todo, não chamaria nem de médicas, né? Da área da saúde como um todo, que tem comprovadamente um potencial de melhorar muito a qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down. E aí a gente inclui atividades como a fisioterapia, como a estimulação precoce, como a terapia ocupacional, que são verdadeiros medicamentos para as pessoas com a síndrome de Down e que podem conferir uma qualidade de vida a médio e longo prazo muito diferente do que aqueles que não têm acesso a esses tipos de terapias. A parte medicamentosa é menor, no sentido de que comprovações científicas de que medicamentos possam realmente ter uma efetividade com segurança são muito poucas. E por isso também, desculpe voltar um pouco ao assunto, a importância deste trabalho, apesar de preliminar, como bem ressaltado aqui, dá esperança de que um medicamento possa ter comprovação científica para melhorar a qualidade. Mas existem medicamentos, eu vou citar apenas um deles, né? Que é o hormônio da tireoide. Sem querer, querendo, estamos falando aqui de um outro hormônio agora, né? Que é o hormônio da tireoide, mas cerca de 10 a 20% das pessoas com síndrome de Down não produzem direito ao hormônio da tireoide. E é muito importante que esse hormônio seja reposto. Bom, nós sabemos, através da medicina, como fazer isso de forma muito simples, com medicamentos, gotinhas, que repõem o hormônio da tireoide e dão uma qualidade de vida muito importante, porque se você não tratar o hipotireoidismo, então você pode ter problemas gravíssimos, não necessariamente pela síndrome de Down propriamente dito, mas por uma consequência dela que é o hipotireoidismo. Então, dei um exemplo do medicamento, né, que nem todos, na verdade, a maioria das pessoas com síndrome de Down não precisa fazer uso desse medicamento, mas alguns precisam. O senhor tocou agora num assunto importante que eu conversei com alguns pais e responsáveis, eles falaram assim, olha, só pela síndrome está tudo bem, ok, não tem nenhum problema de saúde essa criança ou esse adulto aqui, mas as outras doenças que podem, né, surgir aí em virtude da síndrome de Down, aí sim é preocupante, né? Quais são as principais? Veja, eu entendo que essas outras condições elas, na verdade, são por causa do excesso de material genético do cromossomo 21, né? Não é que outras condições que afetam todas as pessoas, e afetam mesmo todas as pessoas, também afetam pessoas com síndrome de Down. Nós estamos referindo sobre uma maior prevalência de outras condições em pessoas com síndrome de Down do que pessoas sem síndrome de Down. Então, é o que nós chamamos de associação. Então, existe uma associação dessas questões com a síndrome de Down. E aí existem inúmeras. Existe a obesidade, que muitas pessoas com síndrome de Down lutam, né, para evitar os problemas da obesidade. Existe um risco maior de certos tipos de leucemia nas pessoas com síndrome de Down, e por isso elas devem fazer exames de sangue com rotina.
para ter segurança que nada disso está acontecendo, ou eventualmente para detectar bem precocemente uma situação como essa, e inclusive sinais muito parecidos com a doença de Alzheimer são bastante frequentes nos adultos jovens com a síndrome de Down. De início, em geral, na terceira ou quarta década de vida, com uma redução da capacidade cognitiva e de memória típica de uma doença de Alzheimer. Porque, entre outras hipóteses, existe um gene dentro do cromossomo 21 que é relacionado com uma proteína amiloide presente na doença de Alzheimer. E as pessoas com síndrome de Down têm um excesso de produção dessa proteína. Então, é muito mais frequente esses sinais da síndrome de Down, da doença de Alzheimer, em pessoas que têm a síndrome de Down. Então, o diagnóstico correto, precoce da síndrome de Down é muito importante porque a gente já sabe muito sobre a síndrome de Down. Ela é conhecida há mais de 157 anos, né? Quando Langdon Down descreveu pela primeira vez a síndrome. E a própria genética da síndrome já é conhecida há mais de 63 anos, quando Lejeune e Jacobs descobriram que é o excesso de material genético do cromossomo 21. Já são décadas, para não falar século, né? De conhecimento. Esse conhecimento pode ser aplicado de maneira antecipada às pessoas com síndrome de Down. Então, se nós sabemos o que pode acontecer com maior frequência na pessoa com síndrome de Down, nós podemos ter medidas médicas antecipatórias e prevenir ou diagnosticar precocemente e começar a tratar essas complicações. Doutor Salmo, a gente pode fazer algum recorte em relação à questão de gênero ou raça, ou de fato não existe isso? Porque há uma impressão, né, uma avaliação assim, de senso comum que a síndrome de Down atinge mais pessoas brancas. Existe essa ligação ou isso é mito? É muito bom a gente poder trazer essa informação, porque existem muitos mitos, né, e também muita desinformação a respeito da síndrome de Down. Essa é uma delas, entende? Porque não existe uma prevalência maior da síndrome de Down em nenhum grupo étnico, nenhum gênero, nada disso. O que existe é, por causa de problemas sociais e da inequidade, né? Países como o Brasil sofrem desse grave problema, dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Então, se você não tem acesso correto e adequado ao sistema de saúde, você não chega a um diagnóstico e, sem diagnóstico, não chega aos cuidados e os tratamentos. Mas se o diagnóstico fosse feito em 100% das pessoas que nascem com síndrome de Down, nós veríamos que não há diferença entre etnias e nem entre sexo, pelo menos não há diferenças significantes. Qualquer pessoa pode ter a síndrome de Down. Doutor Salmo, eles são mais sensíveis, digamos assim, para a arte, para essa coisa da pintura, da música, porque eu conversei com muitas famílias e algumas pessoas também que têm uma espécie de dom, mas de fato isso geneticamente ou do ponto de vista da saúde a gente pode explicar assim. E outra questão também que eu ouço muito falar, quero desmistificar aqui com o senhor ou não, é se eles têm também uma sensibilidade, digamos assim, maior nesse desenvolvimento sexual, nessa área afetiva, porque eles gostam muito do toque, né, de abraço, e aí eu já ouvi assim, olha, quando começa a namorar, né, tem que ficar de olho, tem que ter atenção redobrada, né, de fato isso acontece, essa sensibilidade na área da cultura, do afeto? Sim, isso não é mito, não. Isso é verdade. É uma verdade, isso realmente acontece, as duas questões que você colocou são verdadeiras, né? Todos os pais de pessoas com síndrome de Down, os familiares, sabem que isso que você falou é verdade, e eles têm essas peculiaridades, né? E esses dons mesmo, como você citou. A gente não tem uma explicação ainda na genética, mas tanta coisa a gente não tem explicação ainda, né? Essa é uma das que a gente não tem uma explicação na genética. Talvez, quem sabe, nem tenha a ver com a genética, mas sim no fato de que qualquer pessoa, principalmente crianças que têm a gente chama de plasticidade dos neurônios, né? Ou seja, se você tem uma dificuldade em uma determinada área, você tem uma oportunidade muito grande
de conseguir compensar isto desenvolvendo outra área. Isso em todos nós, né? E também nas pessoas com síndrome de Down. Então, eles têm também uma desinibição, né? E a nossa sociedade está cada vez mais inibitória, né? Então, a gente não pode mais tocar em ninguém, a gente não pode mais abraçar ninguém, a gente não pode mais dar um beijo em ninguém, porque isso já, hoje em dia, socialmente pode ser visto de maneira errada, né? De maneira inadequada. Ainda bem que as pessoas com síndrome de Down não têm este tipo de censura, e aí aos olhos de quem tem a censura isso pode parecer anormal, né? Isso tem muito a ver com o que o Augusto, né, pai do Gustavo, falou para a gente agora há pouco aqui, né? Tenta entender a síndrome de Down não com os seus olhos e com os olhos da sua sociedade, com as exigências da tua sociedade, mas tenta entender pelos olhos dele e você pode aprender muitas coisas com as pessoas com síndrome de Down. Perfeito, a gente aprende e muito, né? O senhor que já está há tanto tempo aí nessa área, essa troca é muito importante, né? Para a gente finalizar aqui, eu quero agradecer a primeira participação do senhor e deixar um recado, uma reflexão aqui. É possível, sim, viver bem, viver melhor com síndrome de Down, as famílias, as pessoas. Eu mostrei aqui aquela reportagem de abertura, né, mostrando o Gustavo ali indo para natação, fazendo musculação, faz faculdade. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, também novas histórias para desmistificar isso, né, e mostrar que eles podem sim tudo. De fato, na área da ciência, na saúde, também assegura isso, né, doutor? Exatamente. Você foi no ponto, é exatamente isso, nada a acrescentar. As tuas palavras dizem tudo. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho do senhor ao longo de tantos anos aí em descobertas da ciência e ajudando a sociedade a gente viver mais e melhor e conhecer, né, as dificuldades todas. Muito obrigada, doutor Salmo. Até a próxima, viu? Obrigado, eu que agradeço mais essa oportunidade aqui na TV Justiça. Tchau, tchau. Obrigada. Viver Melhor faz agora uma breve pausa. Daqui a pouco, a conversa com a cofundadora e conselheira do Movimento Down, Patrícia Almeida, e com Cléo Boin, que é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Vamos falar sobre as questões sociais, os preconceitos e os movimentos que fortalecem a informação de qualidade sobre a Síndrome de Down. É já já. Viver Melhor está de volta e hoje apresenta uma edição especial sobre a Síndrome de Down. Essa condição genética não é considerada rara. Afinal, ela está presente, segundo estimativas, em 1 de cada 700 bebês nascidos no mundo. No último bloco do Viver Melhor, nós vamos falar sobre os desafios, o estigma, as formas de superar o preconceito e o desconhecimento. Pessoas com síndrome de Down trabalham, estudam, namoram, quando adultos levam uma vida independente, mesmo com algumas limitações. O brasiliense Lúcio Piantino sempre foi uma criança sapeca, alegre, cheio de energia. Os registros mostram que ele não economizava na criatividade e nem nas bagunças e brincadeiras. O jovem, hoje aos 27 anos, é ator e artista plástico. Há 13 anos, se dedica à arte de forma profissional e começou cedo. Eu comecei que eu era criança, pepecinho, que a minha mãe me deu tinta, pincel e papel. Foi o início da minha carreira. Foi muito legal, foi no início de pintura mesmo. Lúcio coleciona exposições no Brasil e no mundo. Na Itália, suas obras foram expostas em galerias de Roma. Em Perugia, o jovem ministrou workshop para pessoas com deficiência. Meu pai é artista plástico, meu avô é artista plástico, minha mãe é artista plástica, meu tio Luciano é palhaço, é do teatro. Eu nasci por isso. Eu nasci a parte do artista e do ator. Todo mundo pode fazer qualquer coisa, eu. E você também. Eu? Você tá de brincadeira, né, Beto? Vamos brincar. Hey, baby, eu nasci pra agradar você. Agora já sei qual é o meu lugar.
das telas e dos palcos, onde já se apresentou em 6 peças teatrais, é apaixonado por dança e hip-hop. Lúcio conta que a arte e a cultura ajudam a driblar o preconceito por ter a síndrome de Down e ser gay. São a força para ele enfrentar as dificuldades do dia a dia. Eu sofri muito preconceito na escola e na rua, ser síndrome de Down e gay, que esse foi o pior da minha vida. O meu trabalho salvou a minha vida. Salvou a minha vida de ser artista plástico e ator. Para Giovana, de 13 anos, mais conhecida como Gigi, a arte, o esporte e a música também são medidas terapêuticas. E em abril deste ano, no Carnaval pós-pandemia no Rio de Janeiro, Gigi fez sua estreia na Sapucaí e desfilou na ala Embaixadores da Alegria. Em Brasília, a menina participa de um grupo cultural e mostra que está afinada com os tambores e instrumentos da bateria. No esporte, Gigi esbanja medalhas, equilíbrio e habilidades em várias categorias. Na capoeira, ela joga e toca instrumentos. A mãe da Gigi, a Cléo, presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, defende a inclusão nos mais diversos ambientes. E nós defendemos a inclusão nas escolas e a inclusão na sociedade de todas as formas. Giovana está com 13 anos, desfila num projeto que chama Fashion Inclusivo desde os 2. Ela está agenciada em agências de São Paulo, Rio de Janeiro, já passou por agência aqui de Brasília, e ela só faz atividades consideradas inclusivas, né, onde ela está no meio de todas as outras pessoas da idade dela. E nós caminhamos para que as pessoas com síndrome de Down estejam incluídas em todos os espaços da sociedade, garantia que tem na Constituição, na LBI, na Convenção pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. E agora, para a gente repercutir a importância desses movimentos, as questões sociais que envolvem as pessoas e as famílias, eu converso hoje no estúdio com a mestre em estudos sobre deficiência, cofundadora e conselheira do Movimento Down, a Patrícia Almeida. Patrícia, muito obrigada pela sua participação hoje conosco aqui no estúdio de forma presencial. Seja bem-vinda. Um prazer estar aqui. Obrigada. Também recebo de forma remota, já está conosco na tela, a Cléo Bon. A Cléo é a presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Seja muito bem-vinda, Cléo. Muito obrigada pela sua participação conosco. Obrigada pelo convite. Bom, vou começar aqui agora com a Cléo. Cléo, que é a presidente dessa federação, que reúne 41 associações de todo o país. Conta pra gente quais são os maiores desafios e os gargalos quando a gente fala de direitos e garantias das pessoas com síndrome de Down. Primeiramente, nós somos uma federação brasileira que reúne associações de todo o Brasil, mas nós, nas representações nacionais, sempre falamos em nome de todas as deficiências. O primeiro gargalo é que nós não temos no Brasil dados estatísticos, nem de todas as deficiências, dividida por segmento, e nem da síndrome de Down, né, que é a luta que nós empreendemos. Historicamente, as famílias vêm solicitando, vem discutindo com os gestores públicos. Nos dados do IBGE, quando teve a discussão para ter o último censo, a gente tentou levar para os candidatos, inclusive que estão nessa gestão, tanto nas esferas estaduais e na esfera federal, e nós não fomos contemplados. Então, não existe dados estatísticos no Brasil do número de pessoas com deficiência e nem separado, né, pelo segmento da síndrome de Down, da deficiência intelectual. Com isso, uma dificuldade muito grande de se aplicar políticas públicas. Tivemos muita dificuldade agora durante a pandemia, porque nós fomos buscar prioridade na vacina, porque os nossos familiares, eu que sou mãe da Giovana com síndrome de Down, eles têm algumas peculiaridades, né, que comprovado, eles precisariam da vacina de forma prioritária, e nós, ao chegarmos os gestores públicos, não tínhamos os dados, não sabíamos quantas doses iríamos precisar.
E os gestores nos devolviam quantas doses vocês precisam, isso nas secretarias de saúde, nos governos estaduais e no Ministério da Saúde. Infelizmente, não temos esses dados. Mas temos várias dificuldades que já conseguimos avançar na legislação e que ainda precisamos trabalhar, conscientizando a população, porque a inclusão social, ela tem 3 vertentes, ela vai precisar de 3 frentes para poder ser implementada: a sociedade, o poder público e as famílias. Então, ainda é uma coisa muito recente, a Lei Brasileira da Inclusão, temos a Convenção pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas temos também a Constituição Federal, garantindo, por exemplo, a inclusão na escola, e ainda é uma caminhada. Não temos a inclusão total, já estamos lá, mas estamos construindo e precisamos do apoio de todos para poder concretizar essa política. E a partir daí temos o mercado de trabalho, a empregabilidade, a vida independente, as pessoas com síndrome de Down estão vivendo mais, então precisamos de moradias, né, onde elas vão viver após a falta dos pais. Até bem pouco tempo, no nascimento da Giovana, se falava numa média de 50 anos de vida deles. Hoje nós temos as pessoas quase a média igual a outra população, 68, 70 anos. Temos pessoas com síndrome de Down com mais de 70 anos que nós temos conhecimento. Então, precisamos de políticas públicas também para os idosos, né, na síndrome de Down e na deficiência, enfim. Perfeito, Cléo. E só uma observação, a Cléo já apareceu agora há pouco na reportagem, a Cléo é mãe da Gigi, né, e a Patrícia é mãe da Amanda que tem 17 anos também com síndrome de Down, né, Patrícia? Bom, olha só, você criou em 2012 o Movimento Down, aqui em Brasília, que nasceu justamente com esse conceito também para informar as famílias, dar orientação, dar o apoio necessário, né? Quais os avanços que nós tivemos na última década, desde que você criou o movimento, e como é que vem sendo o trabalho de vocês ao longo desse período? O Movimento Down, ele nasceu, na verdade, no Rio de Janeiro, né? A sede dele é lá, e ele, diferente de uma associação, ele se foca na produção de conteúdo. Então, a gente tinha essa preocupação de chegar à informação de uma maneira que as famílias pudessem aprender sobre, por exemplo, quando o meu neném nasce, o que eu preciso saber, né? Quais são as políticas públicas voltadas para eles, quais são os exames médicos que as crianças precisam ter antes de sair do hospital. Porque havia essa informação, mas ela não estava chegando nas famílias. Então, o Movimento Down criou cartilhas de saúde, cartilhas de educação, sobre educação inclusiva, o que eu preciso saber para o meu filho ir para uma escola regular, e também vídeos de fisioterapia para as crianças que não têm acesso a essas terapias, por exemplo, no interior do Brasil. E a gente sempre fez muita incidência política também. Então, por exemplo, no evento do Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente atuou também junto ao Ministério da Saúde para ter as primeiras diretrizes de saúde de atenção às pessoas com síndrome de Down. E o Movimento Down faz parte da federação, né? Todos nós atuamos em conjunto para podermos provocar os gestores para implementar a legislação tão forte que a gente já tem, né, em prol das pessoas com deficiência. E a Patrícia, gente, a Patrícia é diretora de comunicação da federação, presidida pela Cléo, né? Você está falando nesse movimento no Congresso Nacional para proposição de políticas públicas e de legislação. Nós tivemos uma data importantíssima, né, comemorada em 21 de março, que é o Dia Nacional da Pessoa com Síndrome de Down, um Dia Nacional de Mobilização, né? E que tem ali a atuação de vocês, a atuação dos movimentos. Qual foi a importância da instituição dessa data, Patrícia? Ela nasce o quê? Não só como uma celebração, como uma data reflexiva, mas ela vem embutida ali políticas públicas também. Com né? certeza, e a gente usa justamente a data para isso, né? Ela surgiu em 2006, foi uma iniciativa da Down Syndrome International, que eu fiz parte do conselho, inclusive, e como jornalista, né, como você, eu vi o potencial que essa data tinha para justamente a gente chamar a atenção, não só das próprias pessoas com síndrome de Down, né, porque naquela época você só via as famílias falando pelas pessoas, os profissionais, os médicos, e a partir dali, né, aquela era uma data das pessoas com síndrome de Down. A gente colocou elas para darem as entrevistas e não mais a gente, né, e a gente começou a focar justamente no que precisava. Então, cada município, cada estado focava, por exemplo, preciso melhorar as escolas, então usa essa data para
já ir, por exemplo, na Secretaria de Educação, olha, estou precisando disso, daquilo, vamos fazer uma audiência pública, vamos, né, atrás da imprensa para fazer entrevistas com pessoas com síndrome de Down, porque quando a população vê pessoas com síndrome de Down falando por elas mesmas, né, a gente teve a novela Páginas da Vida, como que isso mudou a ideia sobre a síndrome de Down, né? A gente tinha uma menina que era filha da Regina Duarte, né? Que estava naquele dilema, vai para a escola especial, vai para a escola regular. E ela foi para a escola regular e naquela época todo mundo achava que pessoa com deficiência tinha que ir para a escola especial. Então serviu assim de um marco, a comunicação pode ajudar muito para a gente desfazer esses preconceitos, para promover a inclusão. Vou pegar o gancho aqui da escola regular, a escola especial, Cléo. Fala para a gente sobre a educação. Ainda é complicado, há um preconceito muito grande, porque nós já temos legislação, nós já temos posicionamento da mais alta corte do país, o Supremo já se debruçou sobre essa matéria e já pacificou. Hoje em dia, a matrícula não pode ser recusada nas escolas particulares, por exemplo. Mas essas crianças são acolhidas de fato? Então, o primeiro passo que nós conseguimos, né, foi ter essa garantia de que eles possam estar lá. A Lei Brasileira de Inclusão prevê que todas as crianças e jovens no período, na idade escolar, estejam em escolas regulares. E na questão da deficiência, ao longo da vida, com todos os aportes necessários. Temos essa inclusão? Ainda não. Os dados estatísticos, agora de 2021, do Ministério da Educação, trouxe que em vários estados ainda está muito aquém. E, por outro lado, temos alguns que já avançamos muito. O estado do Paraná tem o pior índice de inclusão. As pessoas lá, quase a metade dos alunos em idade escolar estão segregadas. 43,6% estão em escolas especiais. Já no Distrito Federal, nós temos 14% apenas. Nós temos estados que praticamente zerou, como é o caso do Espírito Santo, Santa Catarina. Então, tem jeito sim. Como é que está sendo feito lá? Agora, há necessidade de vários aportes, né? De como eles estão chegando, a questão arquitetônica para todas as pessoas com deficiência, aí depois, na questão da deficiência intelectual, quais são as adequações necessárias, existe sala de recurso, existem professores especializados auxiliando o professor da sala de aula, fazendo oficinas com todos os professores para trabalhar com eles, e eles estão avançando cada vez mais, estão chegando no segundo grau, estão chegando na faculdade. E a gente parou de fazer essa estatística porque depois que passou de 100, 120, e nós já temos nas mais diversas graduações. Em educação física, em pedagogia, temos professora com síndrome de Down, agora soubemos de um no Ceará que está se formando em direito. Então, é possível sim que as pessoas façam escolha, né, do que elas querem exercer no mercado de trabalho, o que elas querem ser, e terem o seu sustento para poderem constituir família, que é uma das previsões na Lei Brasileira de Inclusão, o Código Civil garantindo que elas podem formar família e ter filhos. Como vai ser o sustento? Nós precisamos de inclusão na escola para que elas possam chegar no mercado de trabalho. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre essas questões. Agora eu aproveitei, eu falei nos bastidores, peguei uma convidada. Temos aqui mais uma convidada agora no estúdio, essa bonequinha aqui que faz parte da campanha desenvolvida pela Patrícia. Bom, eu me refiro a essa cartilha que Eu Me Protejo. Essa cartilha foi desenvolvida pelo Movimento Down, pela Federação também, e a Patrícia vai explicar um pouquinho para a gente qual é o objetivo. Conta para a gente, Patrícia, como é que ela surgiu. E essa bonequinha aqui é a protagonista. Gente, ela não tem nome ainda, ela vai ser batizada nas próximas semanas, nos próximos meses, por meio de uma campanha muito grande, mas já fica aí como um símbolo, né? Um símbolo dessa campanha que vem para alertar as famílias, as crianças com síndrome de Down. A Patrícia vai explicar para a gente que alerta é esse. Então, na verdade, ela nasceu para uma menina com síndrome de Down, mas ela serve para todas as crianças, né? Tanto a cartilha quanto a campanha. Eu amo meu corpinho, ele é meu. Eu não encosto em quem não conheço. Eu grito bem alto se tocarem a mão em mim. Ah, xô, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar.
quando a minha filha voltou, né, do exterior, a gente morou na Suíça e, por incrível que pareça, não tinha educação inclusiva na Suíça, eu fiquei muito feliz dela vir para uma escola regular, mas, por outro lado, ela não tinha conhecimento de como viver socialmente com outros jovens com a idade dela, né? Então, eu fiquei com muito medo, né? Ela ia ser muito vulnerável com 14 anos, junto com outros jovens. E fiz essa cartilha bem simples, é uma técnica que, na verdade, é um recurso de acessibilidade, que é a linguagem simples, né? Então, são ilustrações explicativas, um texto muito direto, para ela saber quais são as partes íntimas, que ninguém pode tocar nas partes íntimas dela, quais são as situações de risco, né? E fiz isso e mostrei num evento. Veio uma psicóloga que há muito tempo trabalhava com criança, né, com situação de violência, e ela falou, eu nunca vi nada tão fácil de entender, inclusive para crianças pequenas. E foi aí que nasceu Eu Me Protejo. São mais de 50 colaboradores que trabalharam nessa cartilha, ela foi validada com as crianças com e sem deficiência, né? Porque ela foi feita no desenho universal para aprendizagem, que é uma técnica justamente que deve ser usada nas escolas inclusivas, né? Então, assim, uma contribuição das pessoas com deficiência para as crianças sem deficiência. Então, por exemplo, ninguém pode tocar no seu corpo e você também tem que respeitar o corpo do outro. Isso é uma coisa que precisa ser dita desde a pré-escola, porque todos devem respeitar o corpo dos outros, né? Os futuros agressores estão lá na pré-escola, infelizmente. E isso não é dito. Essas informações ainda não estão nas escolas, né? Que é perigoso um adulto entrar no banheiro com uma criança pequena. E o que fazer, né? Gritar, correr, né? Se você não fala, se é uma criança pequena, se é uma criança com deficiência, põe a mão, dá um empurrão, sai correndo, né? Se aquilo te der medo, raiva... E o que fazer? Conversar com uma pessoa que você confia. E se não tiver na sua família uma pessoa que você confia, ir, né, para um parente, na casa da vizinha, na escola, no posto de saúde ou no conselho tutelar. É muito importante que essas informações estejam nas escolas desde cedo. E não só nas escolas inclusivas, né? Nas casas, nas igrejas, para a gente poder proteger essas crianças, né? Então, precisamos dessas políticas públicas nas mais diversas áreas, começando pela saúde. Um dos pontos que a gente não falou aqui da questão da saúde são as cardiopatias congênitas, que as pessoas com síndrome de Down, os dados demonstram que 50% delas nascem com defeitos maiores ou menores, e 30% delas vão precisar da cirurgia ao longo da vida. Nós não temos essa correção cirúrgica em todos os estados brasileiros. Alguns estados do Norte e Nordeste ainda não têm hospitais de alta complexidade para realizar essa cirurgia. Então, quando nós falamos de políticas públicas, a gente tem que pensar lá na ponta, lá na maternidade, a garantia do ecocardiograma para que esse bebê, né, para que seja detectado se ele nasceu ou não com o defeito, para que a correção seja feita dentro do tempo, porque existe também um período que é o ideal para se operar, para que ele possa se desenvolver, que após essa cirurgia ele pode levar uma vida normal. No caso da nossa Giovana, ela operou 6 meses, hoje ela faz revisões de 2 em 2 anos e leva uma vida normal, pratica esporte como qualquer outra criança. A gente já mostrou a Giovana na reportagem, agora a gente tem algumas imagens também da Amanda de 17 anos, que também faz, né, natação, tem uma sensibilidade também para a arte, que você me contou, né, Patrícia? Pois é, você tem que oportunizar justamente o que a pessoa tem aptidão, o que ela gosta, né? E se a gente fala de emprego apoiado, por exemplo, você vê qual é o talento da pessoa, no que ela é boa, e buscar um emprego para aquela função, né? E isso, na verdade, serve para qualquer pessoa, né? Eu estava ouvindo a Cléo falar, a acessibilidade é para todos, gente. Quem que não usa legenda, por exemplo, né? Para ler numa sala de espera? Você tem, né, a linguagem simples, a gente que tem uma população, infelizmente, né, com nível de analfabetismo funcional super alto, a linguagem simples ela é para todos. E tem que ter uma linguagem simples antes de traduzir para Libras, né, de ter audiodescrição, porque, infelizmente, as pessoas com deficiência também não tiveram muita oportunidade, então não estão ainda, né, com uma educação tão boa, estão melhorando, né? A Cléo falou, a gente tem mais de 100 pessoas com síndrome de Down que passaram pela universidade no Brasil, enquanto, por exemplo, na Venezuela, onde eu morei, não tinha ninguém no ensino médio, e nem na Suíça, né? Que é tida como a melhor educação do mundo.
Então, a gente tem que ter muito orgulho, realmente, do que a gente tem aqui, e investir mais na escola regular, né, na educação inclusiva, e capacitar esses professores, porque professores capacitados são bons para todos os alunos, não apenas para aqueles que têm deficiência. Vamos falando em apoio, vamos dar aqui o endereço, o serviço? Por gentileza, qual é as redes sociais, o e-mail ou um telefone? Quem quiser entrar em contato com o Movimento Down, Patrícia? movimentodown.org.br, no Instagram Movimento Down, e o Eu Me Protejo, eumeprotejo.com, Eu Me Protejo Brasil no Instagram. Inclusive, todos os materiais são acessíveis, tem libras, tem audiodescrição e são gratuitos. A gente tem formação para os professores, a gente já fez formação em São Luís, no Rio de Janeiro, para os professores da rede pública, e estão lá para todo mundo usar, para levar para as suas famílias, para levar para as suas igrejas, para os seus condomínios, para as crianças poderem se informar e se fortalecer. Maravilha. Agora eu quero passar a palavra para a Cléo. Cléo, quero te agradecer mais uma vez também. Peço para você deixar aí as suas considerações finais, o seu recado, e quero que você, por favor, compartilhe também conosco os canais da Federação. No nosso site é federaçãodown.org.br e as redes sociais é @Federação Down, no Instagram e o Facebook também, Federação Down. Nós queremos agradecer demais esse espaço e que a sociedade se some, venha conhecer a nossa pauta, as nossas lutas e celebrar com a gente as nossas vitórias, porque a gente está caminhando sim no caminho da inclusão e não vamos mais voltar para trás, não vamos regredir. Nossos filhos estão lá na escola, não está ainda de acordo com o necessário, mas nós não vamos voltar para cá. Perfeito! Muito obrigada, é isso aí. Vamos caminhar juntos, contem com a gente aqui na TV Justiça. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Cléo, viu? E eu me despeço aqui hoje com o símbolo da campanha Eu Me Protejo. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.